Não sei se vocês perceberam, mas de uma hora para outra começou a chover de conteúdo sobre o Everest na minha For You. Não sei se a de vocês também tá assim, mas aqui pra mim tá simplesmente uma enxurrada de coisas. Começou assim de uma hora para outra brotar vídeos do Everest. E como eu tenho um hiperfoco em Everest, eu vim aqui contar algumas curiosidades para vocês. Porque eu pesquiso sobre o Everest há muito tempo. Eu comecei a fazer montanha em 2018, mais ou menos, né? Foi a primeira vez que eu fui realmente, né, subir montanhas e tal. E a partir disso eu comecei a pesquisar sobre o Everest, porque eu quis saber, né, aonde ficava a maior montanha do mundo, como é que era, tal. Então eu comecei a pesquisar muita coisa. Eu venho aqui hoje com o meu hiperfoco total no Everest para contar. Então eu vim aqui contar para vocês algumas curiosidades que eu adquiri sobre o Everest aí ao longo desse tempo que eu venho pesquisando. Bom, o Everest fica no Nepal. Você pode pesquisar no mapa, você vai ver ali que ele faz fronteira com a China, fica entre o Nepal e a China, na cordilheira do Himalaia, né, que é uma cadeia montanhosa, mas pertence ao Nepal. Tem 8.848 metros e ele foi batizado com o nome de Everest por conta do George Everest, que era um topógrafo, que na época ele estava fazendo a cartografia do lugar ali da cordilheira do Himalaia. Mas o George Everest nunca subiu o Everest. Ele apenas estava mapeando o lugar, mas ele jamais escalou. Mas aí deram o nome em homenagem a esse topógrafo. Os primeiros a subirem o Everest foi o Edmund Hillary, que era um neozelandês, e um Sherpa chamado Tenzin Norgay. Isso aconteceu em 1953. Para você que tem curiosidade de saber como chegar no Everest, o voo que você vai pegar é para o aeroporto de Lukla. Então, você vai sair do Brasil. Para quem tem curiosidade em saber como chegar no Everest, você vai pegar um voo do aeroporto do Brasil para o aeroporto de Lukla. O aeroporto de Lukla, ele é conhecido como um dos mais perigosos do mundo, porque o avião ele desce no meio da cordilheira e ele tem a pista bem curta, justamente por conta das montanhas em volta, então é conhecido assim como o aeroporto mais perigoso do mundo. Tem várias imagens no YouTube assim. E Lukla é o aeroporto mais próximo do Monte Everest. Mas daí que você chega em Lukla ainda não é tão fácil assim chegar, né? São 130 quilômetros de Lukla até o acampamento base, e esses 130 quilômetros você pode percorrer, né, caminhando ali pela cordilheira, né, pelo Himalaia. Você vai caminhando, dá em torno de 12 dias mais ou menos, pode dar mais dias, dependendo de como você fizer esse seu passeio, né? E aí ali você vai passando pelos vilarejos nas montanhas e vai tendo o auxílio dos Sherpas, que são essas pessoas que moram lá essas pessoas nativas lá do Himalaia, são chamados de Sherpas. E os Sherpas, eles trabalham justamente com isso, né? Eles trabalham com o turismo e trabalham em receber essas pessoas. Então, a partir do aeroporto de Lukla, para você chegar no Everest, você vai ter que caminhar. Não tem outra forma. Não tem estradas, não tem trem, não tem nada. É caminhando. Então, esses 130 quilômetros você vai fazer caminhando, que é o que eles chamam de trekking base para o acampamento base do Everest. Que eles falam que é o trekking para o acampamento base. É esses 130 quilômetros do aeroporto de Lukla até o acampamento base. Esse trekking muitas pessoas conseguem fazer, que ele não é de um nível técnico de dificuldade muito grande. Tem a ajuda dos Sherpas para carregar suas coisas. Aí à noite você dorme na casa dos Sherpas, né, nesses vilarejos das montanhas, porque você vai passando por várias vilas, vários vilarejos. Então você vai dormindo, vai descansando. Eles te dão comida, te dão chá. E aí você vai tendo toda uma imersão na cultura mesmo, né, na cultura do povo Sherpa que vive ali no Himalaia. O acampamento base, ele fica a 5.300 metros, né? O Monte Everest está a 8.000 e o acampamento base está a 5.000. Então, é ali que as pessoas vão para fazer a aclimatação e poder fazer a escalada, né? Esse trekking para o acampamento base, hoje em dia, está custando mais ou menos de 10 a 20 mil reais, depende da agência com quem você fecha.
mas é mais ou menos isso, de 10 a 20 mil. Você paga para fazer esse rolê pro acampamento base e ter o auxílio dos Sherpas e dormindo nos vilarejos e toda essa coisa. Bom, chegando no acampamento base do Everest, para quem tem interesse em realmente escalar o Everest, esse tempo varia aí mais ou menos em torno de 2 meses, porque você tem que ir para o acampamento base e ali você faz a sua aclimatação. Então você vai chegar no acampamento base, você vai ficar ali durante vários dias se aclimatando. Então você vai fazer caminhadas leves ali durante o dia, subir um pouquinho, aí desce de novo. E aí você fica vários dias nesse processo de aclimatação. Então você vai ficar ali dormindo na sua barraca e fazendo a aclimatação, para só depois de 1 mês, mais ou menos, você ter a permissão para subir para os próximos acampamentos, né? E por isso que demora tanto, é em torno de 2 meses. Então você vai para lá, você fica todo esse tempo e você fica esperando a janela de tempo que eles falam, né? Que a melhor época para subir o Everest é abril e maio, que é ausência quase zero, assim, de ventos, de rajada de vento, de tempestade. Então essa janela de abril a maio é quando tem aquele boom, é muito turista ali no Everest, tem muito alpinista. Então eles vão nesse período em busca de ter a melhor janela de tempo para fazer a ascensão ao cume. Por isso que você precisa estar aclimatado. Se você estiver ali no acampamento base, a sua função é se aclimatar e fazendo as caminhadas. E no dia que tiver aquela janela de tempo perfeito, que eles vão falar, é hoje, aí você vai, entendeu? Por isso que demora tanto. É de mais ou menos 2 meses para fazer o cume do Everest. E o valor atualmente, gente, é caríssimo, né? Como eu falei para vocês, é todo um processo de logística, né? Os Sherpas têm que carregar todos os equipamentos, tudo que vai para acampamento base é carregado pelos Sherpas, a partir, né, dos vilarejos, né, insumos, comidas, cilindros de oxigênio, tudo que os alpinistas usam. Então, a logística é enorme, então é lógico que um negócio desse vai custar muito caro. Então, assim, eu não sei ao certo, assim, acho que depende da agência, né, com quem você fecha, mas atualmente acho que em torno de 50 a 100 mil reais, mais ou menos, para você fazer essa subida, né? Porque tem as permissões também que você tem que pedir para o governo do Nepal, né? Que você assina um termo, o governo te libera a subir, né? Você se responsabiliza ali, né? Por você. Cara, é muito surreal, assim, a logística. Por isso é tão caro, né? Não é um lugar de fácil acesso, não é um cume que a gente consegue ir de carro até a base e depois subir, né? É muito difícil. Se vocês quiserem saber mais alguma curiosidade sobre o Everest, vocês comentem aqui e me perguntem, porque eu sei mais coisas, tá, queridos? E aí eu respondo pra vocês, tá bom? Beijo!